Boa tarde, boa noite para quem não está agora no nosso fuso horário aqui no Rio. Queria dar as boas-vindas a todos. Estamos começando a nossa segunda live do lançamento do nosso livro Diáspora Mina. E, peraí, está aqui ele, livro muito bonito, belamente editado pela Nau Editora. Vou falar rapidamente que esse livro surgiu de um seminário em 2019, na Fundação Casa de Rui Barbosa, e ele representa a tentativa de construirmos uma rede. Eu acho que essa é uma boa metáfora, né, para a gente falar do que foi o seminário, do que foi o livro e do que a gente espera provocar com ele, né? Formarmos uma rede de pesquisadores com diferentes experiências, diferentes formas de ver também, para tratar desse tema tão apaixonante que é a diáspora mina no Brasil especificamente, mas que certamente atravessa aí outros espaços também. Então, hoje teremos 4 apresentações e com essa rápida introdução, vou passar a palavra para o meu colega Aldair Rodrigues. Boa tarde, Ivana. Boa tarde quem está nos assistindo. É uma satisfação grande que a gente se reúne, então, para a segunda mesa, né, do lançamento do livro que nós organizamos. O esforço que culmina nesse livro, ele é coletivo, como a Ivana apontou, e a gente está muito interessado em entender a categoria mina, né? Ela é histórica, ou seja, ela variou no tempo e no espaço, então esse esforço coletivo ele é propício justamente para a gente entender como é que a categoria mina é entendida no Rio Grande do Sul, na Baía do Benim, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Maranhão, porque ela vai variar muito, né? Vai depender da configuração demográfica, do histórico de conexões com a Baía do Benim, né, na África Ocidental, e com a história do tráfico e da escravidão na região, né? Eu acho que esse esforço coletivo ele tem privilegiado algumas dimensões. Hoje nós vamos trabalhar bastante com a questão linguística, né? Então, esse ângulo, essa perspectiva interdisciplinar, ela vai nos ajudar a avançar um pouco nessa discussão, né, através dos comentários que vão ser feitos pelos colegas, que são autores de capítulos importantes do livro. Então, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje para a gente apresentar esses outros capítulos dos livros nessa segunda mesa. Nós teremos ainda uma terceira em novembro. Muito obrigado. Bom, boa tarde, boa noite, né, a todas e todos. Eu também não vou falar, né, os meus colegas e companheiros de organização de seminário de livros já falaram, né? O livro é resultado do seminário, a gente não, né, nem todos que participaram do seminário puderam participar do livro, né, exemplo do Nicolau Parrés, da Alexandre Gebara, mas participaram do seminário, participaram dos debates. A gente agradece a Nau Editora, né, pela bela edição que fez, em nome, sobretudo, da Simone, né, que foi a nossa editora do livro. E essa mesa de hoje, né, como a Daí falou, ela tem uma característica que a gente vai fazer bem uma relação, né, entre história e linguística, e vai falar um pouco mais dos Minas Guibés, né, falando um pouco de um período mais específico, de uma área mais específica, né. Então, eu vou convidar agora os nossos, né, os palestrantes dessa mesa, né, que fizeram seus capítulos, e aí a gente vai funcionar mais ou menos 15 minutos, cada um vai apresentar seus capítulos, e depois a gente vai abrir, né, para o debate. Quem tiver questões e perguntas pode ir colocando aqui no chat, que a gente vai, ao final, fazer esse debate. Então, a gente começa com o Carlos, né, o Carlos da Silva Júnior. O Carlos é professor da UFES, na Universidade Federal de Feira de Santana. Ele está terminando, né, o seu doutorado na Universidade no Reino Unido. O Carlos tem vários trabalhos sobre tráfico, africanos na Bahia, as relações entre a Bahia e o Golfo do Benin, né? E o capítulo do Carlos está intitulado A Diáspora Mina Guibé no Mundo Atlântico, e ele vai falar um pouco para vocês. Obrigada a todos, né,
nossos colegas que estão aqui presentes. Eu passo a palavra para o Carlos. Obrigada, Carlos. Obrigado, Juliana. Boa tarde a todas, a todos, a todos que estão nos assistindo aí do outro lado da tela. Sejam bem-vindos a essa live, a segunda live de apresentação do livro A Diáspora Mina, do qual eu tive a honra de ser convidado a participar no evento que gerou esse livro, que acabou resultando no livro, um evento no Rio de Janeiro. Então, fico muito agradecido aos organizadores, tanto do evento quanto do livro, na figura da professora Ivana Lima, Ivana Stolze, Aldair Rodrigues e Juliana Farias, que acabou de apresentar. Também saudar aos meus colegas que estão aqui, Christian, Moacir, pela oportunidade da gente poder se encontrar para poder discutir um pouco mais os nossos capítulos, falar um pouco sobre o que nós pensamos em cada um desses trabalhos. Bom, eu tive a tarefa honrosa novamente, né? Eu me senti honrado por participar, por ser convidado a participar no seminário, e também tive essa tarefa honrosa de abrir a coletânea com o primeiro capítulo, uma vez que eu faço um pouco de uma visão geral a respeito dessa diáspora mina, ou mina B, como eu chamo no capítulo, através do mundo atlântico. Isso é importante porque é importante conectar, é fundamental conectar essa diáspora dos africanos da região do Golfo do Benin e sua dispersão através do mundo atlântico, através do comércio, via o comércio transatlântico de africanos escravizados. Então, eu divido o meu capítulo em algumas partes. Nessa primeira parte, a minha ideia é demonstrar justamente a dimensão e o tamanho dessa dispersão, dessa diáspora africana e para onde ela foi, onde é que a gente pode encontrar evidências documentais dessa presença de africanos do Golfo do Benin, e mais particularmente de africanos da área dos falantes de Ibe, através do mundo atlântico. Primeiro, eu trabalho com esses números do comércio transatlântico de africanos escravizados, através do site Slave Voyages, que é essa compilação de mais de 36 mil viagens negreiras durante todo o período do comércio negreiro, e a partir dali nós podemos, e eu pude fazer um levantamento, primeiro, das principais nações que faziam comércio, faziam tráfico naquela região, ingleses, franceses, obviamente os portugueses, os luso-brasileiros, os números dessa dispersão, né, qual é o volume do tráfico, que é um outro assunto bastante importante, bastante conhecido na nossa historiografia do comércio transatlântico, que é o volume, e para onde essas pessoas, esses grupos étnicos, foram enviados através do Atlântico. E para isso eu contei, obviamente, com a bibliografia, além dos dados do Slave Voyages, por um lado, mas contei também com a historiografia, ou seja, trabalhos que tratam da diáspora africana, não é? E que permitem que eu possa identificar, porque como já mencionaram aqui, o Aldair mencionou logo na apresentação inicial, e como aparece nos vários trabalhos ao longo do livro A Diáspora Mina, essa categoria mina, ela deve ser pensada a partir de uma categoria mais genérica, né? São essas comunidades étnico-linguísticas que foram formadas nas Américas, e dentro dessas comunidades você tem esses rótulos que englobam esse conjunto de povos diferenciados, que eventualmente tem uma maior ou menor compreensão. Tá aí o Christian, que pode nos ajudar melhor com essa temática. A Ivana também trabalha com o tema, também através da perspectiva da língua geral de Minas. Então, estava interessado em identificar justamente isso, quais eram os povos, né? Então, sair dessa dimensão mais genérica, mais geral do que é o termo Mina, e passar para uma dimensão mais específica. Como é que a gente consegue identificar grupos africanos que são associados a esses grupos da área B do Golfo do Benin? Então, a gente encontra africanos dessa região em Cuba, obviamente no Brasil, né? E no Brasil há uma dispersão muito grande, que é a segunda parte do meu artigo, mas a gente encontra em Cuba, a gente encontra São Domingos, obviamente, São Domã, mais tarde o Haiti, encontramos na Costa Rica, encontramos na Louisiana,
nos Estados Unidos. Então, de fato, a gente está falando de uma diáspora. Essa população falante de B, ela acaba sendo dispersa em várias partes do mundo atlântico. Esse é o primeiro momento, é a primeira parte da minha apresentação, do meu texto. Na segunda parte, eu tento concentrar mais no Brasil. Então, depois do geral, fala do mundo atlântico, dessa dispersão através do tráfico pelo mundo atlântico, agora a gente parte um pouco mais para uma dimensão particular, que é compreender a presença desses africanos nas diferentes partes da América Portuguesa e, mais tarde, no século XIX, já no Brasil independente. O que a gente nota é que, por razões históricas, há um fluxo muito forte, muito constante e contínuo de vai e vem, ou de fluxo e refluxo, né, para usar o termo que o Pierre Verger, de alguma forma, consolidou na nossa historiografia, entre a Bahia e o Golfo do Benin. As razões são variadíssimas, do tabaco, da presença desse produto, dessa commodity de grande valor nos mercados africanos, ao ouro, a outras mercadorias. Enfim, nós temos uma relação histórica muito forte. É importante dizer que eu falo aqui da Bahia, né? Sou professor em Feira de Santana, na Universidade Estadual de Feira de Santana, e também falo daqui da Bahia no momento. Então, há uma dimensão histórica muito forte entre a Bahia, de um lado, e o Golfo do Benin. O que não quer dizer que o tráfico ou a presença mina B aqui no Brasil esteja restrita à Bahia. Da Bahia, esses africanos também foram enviados por rotas internas do comércio transatlântico, ou a terceira perna do tráfico, como um colega, Alexandre Vieira Ribeiro, costumava chamar, foram enviados para as Minas, para as regiões mais interioranas daqui do Brasil e para outras partes da América Portuguesa também. Então, essa é a dimensão. Mas outras regiões também faziam tráfico com a Costa da Mina ou com o Golfo do Benin. Pernambuco tinha um tráfico constante, sobretudo na primeira metade do século XVIII, com a Costa da Mina, e também, a gente não pode esquecer, do próprio Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro, que se notabilizou, e a presença dessa população mina B no Rio de Janeiro, apresentada nos trabalhos da professora Marisa Soares, particularmente no livro Devotos da Cor, que ela publicou em 2000, e mais recentemente no livro Diálogos Maqui, foi publicado em 2019, que é a descrição, na verdade, a transcrição de um documento da Irmandade da Congregação Mina. E lá você encontra, nesse documento, vários elementos que nos permitem identificar africanos desses grupos étnicos que aqui no Brasil são associados à nação Mina. Daomés, né, Ofons, Angolis, Savalus, enfim, Marris ou Maquis. Então é possível identificar. Então essa é a segunda parte dessa presença mina aqui no Brasil. Nessa segunda parte, eu enfatizo muito a ideia da polissemia. Quais são os significados? Aldair já chamou a atenção também, e durante toda a obra a gente vai encontrar artigos que, em grande medida, reforçam essa ideia. O termo mina, ele é construído no circuito do tráfico, mas ele é um termo polissêmico, né? Ele é polissêmico e, como eu já chamei em outros trabalhos, ele é um termo afroatlântico, porque ele é construído nessa interação entre as margens do oceano, e tem várias dimensões, ou seja, ser mina na Bahia não é o mesmo que ser mina em Minas Gerais, que é uma região que recebe um número intenso de africanos do Golfo do Benin, sobretudo durante o século XVIII. Então tem a demografia fala bastante sobre isso, a presença mina constante. Aliás, com esse material que Moacir, Maia, Claudair Rodrigues e que outros pesquisadores vêm fazendo um levantamento sistemático dos etnônimos ou dos nomes étnicos associados a essa nação ou a esse grupo linguístico em Minas Gerais. Então, em cada local, a gente precisa também compreender qual é o significado desse termo ou dessa comunidade étnica que a gente chama de mina. Então, essa é a segunda parte, né? Discutir um pouco sobre esse tema. E na parte que conclui o meu capítulo, eu faço um pouco uma discussão aprofundando um tema que eu já
já tinha apresentado de maneira muito provisória, eu ainda engatinhava na discussão na minha dissertação de mestrado, que é a questão das preferências, né? Por que você tem uma concentração tão grande de africanos do Golfo do Menin em certas áreas da América Portuguesa? América Portuguesa aqui, estou pensando no período colonial. Por que essas concentrações? Aquela altura, e aí já se vão 10 anos, eu acho, eu argumentava que, por conta desses estereótipos construídos a respeito dos africanos escravizados no Brasil, ou seja, alguém é mais forte, alguém é mais habilidoso, alguém é mais obediente, enfim. Você tem uma construção estereotipada a respeito das nações e desses grupos étnicos reconstituídos na diáspora, e isso afetava diretamente a sua distribuição. A partir da pesquisa de doutorado, eu comecei a identificar outros elementos, e elementos até que explicam melhor essa preferência por esses grupos associados às áreas dos falantes de B, que é a associação justamente com a língua, que é um tema que perpassa também vários desses artigos, que vai perpassar essa live. O que eu observei é que havia um interesse, às vezes explícito, às vezes isso é dito explicitamente, não, nós temos interesse em fazer o comércio em tais e tais e tais portos, porque é desse local que saem os cativos chamados cativos de língua geral, que é um termo que vai aparecer na documentação brasileira, nos trabalhos de Ivana, por exemplo, ela trabalha com a obra nova, Língua Geral de Minas, do Antônio Peixoto, já tem escrito vários e vários trabalhos, vários artigos sobre esse tema. Mas o interessante é que eu também encontrei o termo do outro lado do Atlântico, tanto na documentação dos comerciantes portugueses ou luso-brasileiros, como queiram chamar, bem como em viajantes que passaram por ali pela região do Golfo do Menin no século XVIII, e aí falavam que língua geral era uma língua falada por certos grupos, e aí, enfim, eles inclusive esmiuçavam e problematizavam o conteúdo desses falantes da língua geral. O que me fez concluir, e é como eu imagino e penso essa temática, que tem uma relação aqui entre etnicidade e linguagem, e mais do que isso, entre tráfico e linguagem. A gente sempre trabalhava na dimensão do tráfico relacionado à etnicidade. E isso é uma coisa que pode parecer óbvia, mas a gente precisa explorar, né? Imaginar que o comércio transatlântico de africanos escravizados é uma empresa. E como uma empresa, existem leis que movem essa empresa, como oferta, como procura, e aos interesses dos compradores. São essas demandas. E as demandas daqui da América Portuguesa, sobretudo em certas áreas, como as regiões mineradoras, onde os couranos, que o Moacir trabalha na sua tese de doutorado, em outros trabalhos, assim como aqui na Bahia, onde essa população afro-ocidental era muito requisitada, isso tudo tinha a ver com a dimensão da linguagem, a capacidade que essas pessoas tinham de se comunicar ou de se compreender a despeito da maior ou menor facilidade, e isso aí tem um impacto significativo na própria organização do tráfico baiano no Golfo do Benin. Então, um pouco do que eu exploro no meu artigo, na parte finalíssima, eu tento fazer algumas estimativas a respeito do número de africanos que são transportados do Golfo do Benin, e mais especificamente dessa área B, para as Américas, e, enfim, tem muito mais coisa aí, eu dou mais alguns detalhes, mas aí eu deixo para os leitores descobrirem o que mais a gente tem a dizer sobre essa diáspora Minagbe no mundo atlântico. Obrigado, gente, e uma boa live para a gente. Obrigada, Carlos. A gente teria, de fato, muito mais coisas a falar, né? Mas acho que a gente pode também depois voltar a alguns assuntos, enfim, e seu artigo realmente é importante falar isso, né? Que ele abre o livro e ele também dá esse panorama, assim, eu acho que é importante para a gente, né? Para a nossa entrada na discussão. Aí agora eu chamo então, né, para continuar, né, nossa apresentação dos capítulos, o Christian Ronovi.
Boa tarde, boa noite, Christian, né? Acho que o Christian está falando diretamente do Benin, então acho que lá já tá bem mais tarde, né? O Christian, eu vou fazer uma pequena... É doutor em tradução pela Universidade de Orleans, na França, é professor da Universidade de Nantes, né, na área de língua espanhola, tem feito pesquisas sobre línguas minoritárias, multilinguismo, regionalismos, e no livro ele vai, né, falando um pouco mais sobre essas relações, né, com a linguística, povos Guibé da Costa da Mina, é o título do capítulo dele, questionando a intercompreensão e a identidade linguística. Então, obrigada, Christian, pela sua presença, eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Juliana. Vou começar falando em... tenho que falar espanhol porque é muito difícil para mim falar português. Depois de muito tempo sem falar português, agora não posso fazer essa apresentação em português. Então, peço muitas desculpas, pido muitas desculpas, pero voy a hacer mi presentación. Será mucho más fácil para mí hacer esa presentación en español. Y entonces voy a intentar hablar despacio, voy a intentar hablar lento para que todo el mundo me pueda escuchar y para que todo el mundo pues pueda entender lo que tengo que decir. Primero voy a dar las gracias, tengo que agradecer a las organizadoras y al organizador de este evento, que fue muy interesante, y haber podido llevarlo hasta el final. Fue una iniciativa muy bonita y fue realmente un placer reunirme con ustedes en Brasil, ¿no? En el año 2019, antes de la pandemia, y saber que justamente el pueblo Mina y los pueblos B tenían tanto impacto en la cultura brasileña, pues despertaban, suscitaban tanta curiosidad y tantos estudios en la cultura brasileña. Es muy importante porque ahora nosotros, por ejemplo, en Benín, aquí con la colonización, es muy difícil, ¿no? Todos estamos hablando, pues, francés, estamos adoptando mucho la cultura francófona, y hay muy pocos estudios sobre las culturas B, sobre las culturas Mina en Benín ahora mismo. Entonces es muy interesante y muy importante el trabajo que están haciendo los compañeros, los colegas de la Fundación Rui Barbosa y los otros colegas de otras universidades, para preservar y para dar a conocer esta cultura B y Mina al mundo. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Estoy bien honrado de hacer parte de la... Muy brevemente. Perdón, voy a presentar muy brevemente mi artículo, que es un artículo que trata principalmente de la cuestión lingüística de los pueblos B. En este artículo, pues, hay varios puntos que desarrollo, ¿no? Pero la cuestión central trata de aspectos lingüísticos y de la intercomprensión entre los diferentes pueblos B. Para empezar este artículo, pues primero planteo la pregunta de quiénes son, de dónde viene el etnónimo Mina, ¿no? De dónde viene este nombre, esta denominación con las que pues se les llama a los pueblos de la costa llamada en algún momento de la historia la costa de esclavos o la costa occidental de África. ¿De dónde viene esta denominación de Mina? Pues yo creo que muchos de ustedes, ¿no? Los investigadores lo saben. La palabra mina viene pues de la mina de oro, porque había una abundancia de este metal precioso en las costas africanas, principalmente en Ghana. De hecho, Ghana se llamaba pues Gold Coast, ¿no? La costa de oro, hasta su independencia en el 1960. Entonces el etnónimo Mina viene pues de esta abundancia del metal precioso del oro en las costas africanas. Por eso se llamó a todos los pueblos que compartían culturas cercanas, que compartían unas lenguas cercanas, se los llamó a todos estos pueblos procedentes de las costas africanas, se los llamó Mina. Ahora, ¿quiénes son los Mina? Para hablar de los pueblos de la costa
esta costa, ¿no? Esta costa es una costa que yo creo que principalmente empieza más o menos en la frontera con Nigeria hasta Ghana, Costa de Marfil, más o menos, ¿no? Tengo que hablar un poco más lento para que la gente me entienda. Entonces, cuando se quiere hablar de estas poblaciones, de esta región, pues se utilizan los etnónimos, los etnónimos o las palabras B, las palabras EV, las palabras GE, las palabras minas. Entonces, ¿quiénes son estas diferentes poblaciones, no? Hay dos puntos de vista. Hay el punto de vista, digamos, foráneo, ¿no? El punto de vista desde fuera y el punto de vista, digamos, desde dentro. Desde fuera, pues la cultura mina es toda la cultura, pues como lo había dicho, de Nigeria hasta Ghana. Igual que, ¿no? Yo creo que todos estos etnónimos B, EV, G contribuyen, ¿no? Se utilizan para hablar de una realidad lingüística y cultural única. Pero desde fuera, desde las poblaciones que viven en las costas, ¿no? Es importante también saber cómo estas poblaciones, se autodefinen. Desde la perspectiva de estas poblaciones, entonces, pues son conceptos diferentes, ¿no? En general, los Mina, según estas poblaciones, los Mina, pues son la gente que principalmente vive en el oeste de Benín, solo en el oeste de Benín y en el este de Togo, ¿no? Y además esta denominación Mina pues no la usan las poblaciones locales, no la usan en las lenguas autóctonas, ¿no? Utilizan más el término Gen para referirse a estas poblaciones del Golfo de Benín. Para las personas que viven en el Golfo de Benín, cuando hablan los idiomas locales, no se refieren a sus vecinos como a los minas, sino que a los que. La palabra B es más englobante, porque como yo creo que ya se ha dicho mucho, ¿no? La palabra B se refiere a muchos idiomas, se refiere a muchos grupos étnicos, ¿no? Que comparten características similares. Entonces, pues en estas lenguas, pues primero la palabra B significa lengua. Entonces, en todas esas lenguas comparten esas características que permiten agruparlas en una, digamos, en una lengua, casi como una lengua franca, ¿no? Que va de las costas nigerianas hasta Ghana. Yo, en vez de decir EV, Mina, yo prefiero utilizar la palabra B para hablar de todas estas lenguas, para hablar de toda esta región. Fue también muy interesante para mí cuando fui a Brasil, no descubrir que realmente pues los pueblos B habían tenido mucha influencia en la cultura brasileña, porque son cosas que nosotros desde África no sabemos realmente, ¿no? Son cosas que no son, no se ponen de relieve, entonces son cosas que no sabemos, y fue muy interesante ver en cuáles aspectos culturales, identitarios, en el acento, por ejemplo, impactaron estos pueblos de la cultura mina en la cultura brasileña principalmente, ¿no? Estamos en una época de colonial, estamos en una época donde pues estos saberes se están generalizando. Entonces es importante, yo creo, tanto para los brasileños conocer una parte de su historia, que es la parte africana, tanto para los africanos saber qué fue de los africanos que salieron del continente para el Nuevo Mundo. Para hablar justamente de la cuestión lingüística, ¿no? Muchas veces cuando en mis lecturas sobre la cuestión de los pueblos minas o sobre la cuestión de las lenguas B, desde la perspectiva de autores brasileños o americanos, tanto como desde la perspectiva de autores africanos, siempre se ha dicho, se ha defendido la tesis según la cual los pueblos B comparten, digamos, una lengua común. Y esa fue la interrogación principal, fue la cuestión principal que traté en el artículo, en mi capítulo, en mi contribución a esta obra. No sé, yo creo que no se puede decir que sea una lengua única, porque
por ejemplo, los principales, algunos autores que se interesaron por la cuestión de saber si pues, se trataba de una lengua única, el Kwe, y por ejemplo, si la gente de Benín se podía entender muy fácilmente con la gente de Togo, por ejemplo. Y entonces, desde mi perspectiva, hice un estudio, ¿no?, lingüístico de esta cuestión y obtengo unos resultados un poco diferentes. ¿Por qué? Pues según el doctor Humpati, por ejemplo, dice que en general las lenguas B se pueden articular en torno a solo una lengua y que la intercomprensión es casi total. Yo creo que esa era la idea que prevalecía, ¿no?, en el mundo pues, de los estudios sobre los pueblos Mina, pero en la realidad es un poco distinto, ¿no? Hay 5 grupos dentro, 5 grupos principales, ¿no? Esa es la clasificación más aceptada hoy. Son 5 grupos de lenguas, 5 grupos lingüísticos dentro de la categoría Mina, ¿no? Los V, los EV, los Gen, los Pla, los Fon, etc. Entonces, pues la intercomprensión no es total en estos pueblos, ¿no? La intercomprensión depende del origen lingüístico de los grupos. La intercomprensión también depende de la distancia geográfica que existe entre esos diferentes pueblos, y esta intercomprensión no siempre es total. Por ejemplo, entre la gente de Togo y la gente de Benín, por ejemplo, puede haber unas dificultades muy importantes de comprensión. No siempre los togoleños y los benineses se entienden, a pesar de compartir una lengua que tiene orígenes comunes. Y también persiste el debate sobre el origen de las lenguas minas, y esas eran las preguntas que quería hacer yo en el trabajo que hice en este artículo. La conclusión, no sé si puedo dar directamente la conclusión, pero porque también pues los lectores tienen que descubrir un poco el trabajo que hicimos en este trabajo por sí mismos, pero la conclusión es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de la unicidad de las lenguas P, porque no es total y no es sistemática, depende de muchos factores que detallo en el trabajo que hice, y principalmente estas son las aportaciones que hice en el trabajo que propuse durante este evento. Yo creo que ya, y termino pues este artículo aportando unas características un poco de las lenguas B, unas características a nivel fonético, a nivel semántico y a nivel de la sintaxis de estas lenguas. Essas são as aportações. Juliana, eu quase terminei, então vou deixar a palavra para você. Peço muitas desculpas porque não falei em português, mas essa intervenção, depois de muito tempo sem falar português, era muito difícil para mim fazer toda essa apresentação em português. Então, muitas desculpas, espero que foi compreensível para todos, e a próxima vez eu vou me treinar um pouco mais antes de tomar a palavra, mas muito obrigado por o convite. Obrigada, Cristian, a gente entendeu tudo, assim, acho que não precisa, foi bem claro, a gente conseguiu compreender, e você também ainda fala um pouquinho de português, né, mas a gente conseguiu compreender bem. Obrigada, depois a gente volta a falar mais um pouco, viu? Agora nós vamos passar, então, para o nosso próximo autor, né, autor também do capítulo, Moacir Castro Maia. O Moacir é também historiador, doutor em História Social, pesquisador associado na UFMG, também tem a tese sobre os corais do Golfo do Benin para as minas de ouro da América Portuguesa. A tese dele, em 2019, ganhou, né, o Prêmio do Arquivo Nacional. E no livro, o capítulo do Moacir é intitulado Uma Identidade Litorânea, chamados Corais na África e em Minas Gerais, século XVIII. Obrigada, Moacir, também pela sua presença. Passo a palavra, então, para você. Olá, Juliana. Olá a todas e todos.
Boa tarde, boa noite. Queria inicialmente aos organizadores do livro, Aldair, Ivana e Juliana, né? É um prazer receber esse convite, né, para poder escrever esse capítulo, né, sobre esses africanos, né, no século XVIII, na África e na América Portuguesa, Brasil, mais especificamente em Gerais. Então, eu saúdo vocês e saúdo também os colegas, né, daqui essa mesa, né, essa tarde e noite, né, tarde em Minas Gerais, eu falo no momento, noite, né, e em partes do Brasil, e noite já no Benin, onde Cristian, né, nos dá esse prazer também de estar junto, né, um outro autor né, também de trabalhos, né, de capítulos do livro. Então, saúdo a todas e todos, né, e é um prazer estar aqui com vocês. Passo, então, a discutir sobre o capítulo, né, e para vocês uma pequena, mas fascinante história, né, que une, né, africanos nesse estudo desse mundo atlântico, no final do século XVII e, mais especificamente, no início do século XVIII, né? E o primeiro momento eu trago dois momentos, né? Eu estudo, então, né, um povo, né, que documentação, né, várias vilas, né, das antigas vilas mineiras, né, desse boom da mineração nessa região, né, do Brasil, né, a região, né, que se tornou, né, primeiro as minas de São Paulo e ouro, e depois a capitania de Minas Gerais, né, no século XVIII, e se tornou uma das áreas mais importantes, né, e que recebendo, então, uma migração imensa de europeus, né, de africanos, asiáticos, e mesmo de americanos, né, que corriam para essa região, né, em busca primeiro do ouro e também do diamante. Esse estudo, então, ele centra-se sobre um grupo específico de africanos que aqui em Minas Gerais, no século XVIII, né, nas primeiras décadas do século XVIII, se declaravam, né, quer dizer, se autodefiniam, né, e nós encontramos essas informações nos documentos quer dizer, nas fontes que sobreviveram, né, que estão aí em diversos arquivos, né, das regiões mineiras, que autodeclaravam que eram de nação courana, quer dizer, que tinham uma origem a essa identidade que eles afirmavam e que muitas vezes também foram reconhecidos por outros atores africanos, europeus ou americanos como sendo courás ou couranos, né? Como Rosa Courana, né? Como João Courano ou João Courá. E muitos desses indivíduos também acabavam sendo, de uma maneira mais genérica, reconhecidos, né? E se também declaram vindos de uma região da chamada Costa da Mina, um termo corrente, sabemos, usualmente, né, no Império Português, já que vem do nome, né, do forte, da fortaleza de Elmina, que hoje está, né, no Ghana, né, e que antes fazia parte dessa fortaleza, inicialmente, né, construída, né, dominada pelos portugueses, que posteriormente, né, teve um longo período sobre o domínio, né, particularmente nesse século XVIII, mas que esse termo se espraiou, né, e como o Carlos também já é um termo polissêmico, né, um termo afro-americano, afro-atlântico, né, e com diversas dimensões e vários significados ao longo da história da Idade Moderna. Mas então eu volto então a esses africanos que se chamavam e se diziam que vinham de uma terra chamada Courá, que eram courás ou couranos aqui na América Portuguesa. Nós encontramos eles, então, mais, né, em número minoritário, mas assim, muito em várias fontes de territórios em Minas Gerais, de arraiais e vilas, né, e da cidade em Minas Gerais, mas também temos ali indícios, né, da presença deles, né, na Bahia, no Rio de Janeiro, onde muitos chegaram, né? No Rio de Janeiro também chegaram, e em Pernambuco, né? Então, vejam vocês essas conexões, né? Mas eu volto, então, aos courás, né? Para entender, então, eu faço dois modos nesse capítulo, né? Como os courás na África e em Minas Gerais, né? No século XVIII, né? Na primeira parte do trabalho, eu, então, enfoco eles aqui. Foi onde eu iniciei toda essa pesquisa
dos corás em Minas Gerais, particularmente em Ouro Preto, Vila Rica de Ouro Preto, né? Importante vila e posteriormente capitania de Minas Gerais, a sede da capitania de Minas Gerais, e em Mariana. São duas, como sabemos, né? São duas localidades vizinhas, né? São duas localidades vizinhas, né? Com um amplo território, né? Com muitos arraiais, povoados, né? Que pertenciam a essas duas importantes localidades, das primeiras, né? E que eram das primeiras localidades que foram, né, instituídas como vila e ainda até meados do século XVIII detinham a maior parcela de pessoas escravizadas de toda a capitania de Minas Gerais. Então, são territórios muito importantes. E foi justamente nesse território que um português, né, ficou ali e construiu um bar a partir dos seus informantes africanos sobre a língua geral mina. Aqui era um território muito interessante para podermos observar esses indivíduos que se diziam vindos de uma costa da mina, particularmente Corá, e que se declaravam corás ou coranos em Minas Gerais. E como, por exemplo, inspirado, né, em Frederick Barth, né, que é um dos grandes, né, um dos grandes intelectuais que influenciaram a microhistória italiana, Frederick Barth dizia para podermos observar os momentos decisórios, né, os diversos momentos de vida vividos onde eles tomavam e quais as decisões que eles tomavam, né? Quais eram os constrangimentos e as possibilidades, né, ilimitadas ou não, desse processo, né? Então, eu faço uma análise ao longo da primeira parte do capítulo sobre diversos momentos em que esses corás, eles estão aqui se reencontrando com outros corás, né? E reafirmando ou afirmando ou reafirmando uma relação. Então, vários corás constroem os parentescos ou afirmam parentescos em Minas através do batismo, mesmo do casamento, né? Alguns desses se tornam indivíduos, passam da escravidão para a liberdade. Quer dizer, se tornam indivíduos forras e forros, principalmente as mulheres corás, elas têm em suas casas, enquanto proprietárias em uma região de ouro, né, que nós sabemos que é dessa economia, então vários desses corás se tornam grandes senhores dentro das possibilidades do contingente liberto, grandes senhores de indivíduos escravizados. E nas suas casas, essas casas praticamente africanas em Minas Gerais, né, porque a maior parcela dos moradores eram também dos seus trabalhadores, esses corás, também eram corás ou eram vindos dessa região, eram também minas, né, vindos da Costa da Mina ou de outras regiões da África. Então, eram pequenas Áfricas em Minas Gerais, poderíamos encontrar nessas casas dos corás, que reforçavam, então, uma relação com esses indivíduos da mesma origem, que conseguiam ter ali elementos culturais, linguísticos, né? Nós sabemos que vários desses indivíduos vindos da Costa da Mina, né, eles eram multilingües, né? E havia muitas proximidades linguísticas. Isso nós vemos nesse processo no batismo dos corás, de vários corás, que eu consegui reconstruir redes de batismos entre esses africanos, que todos aqueles africanos que chegavam à América Portuguesa fizeram, né, o senhor tem a obrigação de batizar esses indivíduos, crianças ou adultos, né? E aí, nesse processo, eu encontrei atas, aí depois consegui reconstruir vários, né, cerimônias de batismo, em que o corá adulto batizado africano era apadrinhado por corás, também por africanos, já ou escravos ou libertos, mas que também se declaravam, afirmavam essa mesma identidade. E foi esse processo, eu encontrei também dessas casas que eu disse a vocês, tanto em Ouro Preto como em Mariana, se uniam a outras casas e a outros indivíduos através desses laços de batismo, de casamentos, né, com testemunhas, né, participando dessa semana, e também nas irmandades católicas, que já tinham sido, né, objeto, né, de um estudo sobre os corás da Irmandade Mariana de Fernanda Pinheiro, né? Eu faço um estudo dessa, né, comparativo entre Mariana e a Igreja do Rosário do Pilar em Ouro Preto, e lá descubro, como em Mariana, essas conexões entre esses corás. Então, é um pouco essa dimensão. E, para terminar, então, já falamos no batismo, no primeiro, o sacramento
importante da América Portuguesa, né, nós sabemos, e mais importante por quê? Porque ele foi o sacramento mais disseminado, né, na história da Idade Moderna na América Portuguesa, né? E grande parcela dos que participavam desse sacramento eram africanos ou afro-brasileiros, né? E vários corás, então, se tornaram, então, padrinhos, como eu disse, né? Parentes ou antigos, reforçando antigas relações já da onde eles vieram, né? Do Golfo do Benin, ou mais específico aqui de Minas Gerais. Então, eu fiz vários desses processos de acompanhar a vida, tanto de indivíduos e mais amplamente para pensar o grupo, né? E para fechar, também na participação religiosa, muito destacada no culto, porque a partir do momento da parte eu falarei, né? Quando descubro quem eles eram, descobri também que suas principais, né, divindades eram conhecidas como voduns. Então, como diz Nicolau Parres, uma área vodum, da onde os corás vieram, né? Então, após ver toda essa dinâmica extremamente rica desse contato interétnico e também com seus vizinhos do Golfo do Benin, com Savalus, Aladanos, né? Fons ou Daomés, né? Como eles se declaravam também, Cobus, né? De Agolim Coveda. Então, eles mostram também que eles se conhecem, se conectam tanto aos corás, mas também com um grupo mais amplo, por causa das habilidades culturais, linguísticas, muitas ancestrais, e desse culto e dessas, né, divindades que eram conhecidas como Vodum e que circulavam, né? E aí eu passo para a parte, né, para concluir, a parte sobre a África. Justamente é quando eu discuto, né, esse é um produto baseado na minha tese de doutorado de 2000, né, defendida no final de 2013, e que encontrei, então, a que região especificamente, da onde vinham esses corás, né? Né? Qual é a referência dessa região que eles vieram, né? E se nós falamos que a Costa da Mina estava inicialmente ligada a essa região a oeste, né, do Castelo de São Jorge, nós sabemos que esse termo Mina vai se alongar para vários outros povos, né? Iorubãnos, né? Voduns, Guibês, né? Ou povos Acãs, Axantes, né, do universo Acã, e vários outros povos, né, como Ibibios, né? Então, um desses povos, né, quer dizer, os corás, eles vinham mais especificamente de uma região, né, do Golfo do Benin, é uma região, né, do rio Volta até a foz do rio Níger, né, mais especificamente do principal, né, foram embarcadas no principal porto escravista da África Ocidental, e o segundo porto escravista de toda a história do tráfico transatlântico de escravos. Após Luanda, na África Centro-Ocidental, né, ou o Reino de Ajudá, como era muito conhecida, né, e o nome também do mesmo porto, Ajudá, né, e que o nome nativo é Uidá, né? É dessa região que os corás partiram, muitos desses corás partiram, ou de outros portos vizinhos, né? E a minha pesquisa cobre, então, através de uma pesquisa muito aprofundada, traficantes, oficiais de feitorias, né? Vários europeus, né, que passaram por essa região no final do século XVII, no momento que o Uidá cresce, então, no tráfico transatlântico, né? Ele que era uma província, o Reino de Uidá, que era uma província de Savalu, né? Desculpa, a província de Aladá, né? O Uidá se liberta desse jugo, né? E vai se tornar um reino, né? E um reino litorâneo, e que controlava o principal porto dessa região do Golfo do Benin e o segundo porto de toda a história do tráfico transatlântico de escravos, né? É de Uidá, então, né, através de diversos viajantes, traficantes europeus, né, de origem portuguesa ou luso, né, brasileira, é que nós vamos conseguir identificar, né, que em vários conflitos, a partir dos conflitos relatados em documentação, que os courás, né, então de Uidá, né, e que os courás, então, eram o povo de Uidá, e provavelmente povos do litoral. O que a minha pesquisa revela também é que não há em Minas Gerais, né, um número significativo
uma outra identidade litorânea destacada nos documentos, o que me levou a crer que o termo courá, courano, em Minas Gerais, na América Portuguesa, ele fosse talvez mais abrangente um pouco, né? Incorporando talvez outros grupos do litoral do Golfo, né? Já que compartilhavam línguas aparentadas, né? Parentescos, eles compartilhavam as mesmas divindades, como os dois principais grupos habitantes de Uidá. E eu termino aqui. Os Rueiros e os Rulas, os dois povos que habitavam Uidá e uma parcela desse litoral, né, provavelmente em Minas Gerais, né, eles se declaravam, se afirmavam para todos, né, de uma forma que eles eram courás, né, vindos dessa terra, né, tão importante, a terra de Courá, quer dizer. Né, mas eu saliento, observo a vocês, que provavelmente as diferenças dentro dessa identidade, né, elas devem ter continuado a existir. Os contrastes identitários, eles devem ter continuado a existir dentro desse grupo, né, mesmo sendo com essa afirmação mais geral dessa identidade corá. Então, eu falo, então, né, e convido a todos vocês a conhecer esse capítulo, né, uma unidade litorânea, né, em que eu falo, então, sobre um reino que era traficante, que se tornou em poucas décadas, né, sobreviveu a poucas décadas, né, como um reino traficante de escravos, o principal reino traficante do litoral do Golfo do Benin, e que viu, né, e que de reino traficante viu seu povo traficado principalmente a partir de 1726, quando o Daomé, no interior, ele vai se conquistar o seu antigo parceiro, né, e aliado, né, que era o reino de Uidá. Então, vejam vocês, embora cruel e terrível, trajetória do povo courano, né, que viram, né, suas cosmopolitas, né, do litoral, florescentes, abastadas, embora pelo tráfico cruel, né, o tráfico humano, mas que de reino traficante, viu o seu povo traficado em maior escala, né, para as Américas, né, para o Caribe, principalmente para algumas áreas do Brasil, e principalmente para Minas Gerais, em que era um grupo minoritário, mas destacado dentro desse contingente do que era chamado de indivíduos Minas, de africanos Minas. Então, eu agradeço, né, o convite, né, aos organizadores, né, para participar dessa coletânea Diáspora Mina. Convido a você, leitor, eleitor, a conhecer esse trabalho, que apresenta trabalhos fantásticos de colegas, assim, de trabalhos preciosos, assim, e do que há de mais, né, sobre essa discussão no Brasil, né? Então, é isso. Muito obrigado e estar aqui com vocês nessa tarde e noite, né? Obrigada, Moacir. É importante também a gente falar que o seu capítulo, né, vamos dizer que ele abre uma parte do livro que a gente discute essas identidades minas no Brasil, né, do outro lado aqui do Atlântico, mas fazendo essas conexões com o próprio continente africano para entender esses significados, né, o que significa ser mina, essas novas formas de identificação. Obrigada mais uma vez, viu? Muito bom. Obrigado, e aí, agora, então, a gente passa para a nossa última apresentação, né? A Ivana Stolz Lima, que é também autora e organizadora, né? Nossa que companheira de organização do seminário, né? Quando tudo começou, com a ideia de fazer lá na Casa Rui Barbosa. A Ivana né, pesquisadora da Casa Rui Barbosa, tem feito trabalhos, né, sobre a língua nacional, mas também pensando a língua geral da Mina. Fez estágio pós-doutoral no Northwest University, tem trabalho sobre as cores e marcas e sentido da mestiçagem no Império, organizadora das coletâneas História Geral da Língua Nacional, História da Língua Nacional, Diáspora Africana, e de vários artigos, né, pensando a língua geral da Mina. E aí, no livro, né, o título do capítulo dela é Tradução Mina para a Terra do Branco. Então, Ivana, com você agora. Obrigada. Obrigada a você, Juliana, por mediar essa nossa segunda live.
É uma felicidade muito grande estar aqui. O meu trabalho trata sobre um documento, um manuscrito de 1731, que tem uma versão de 1741 também, que tem o título Obra Nova da Língua Geral de Minas, traduzida ao nosso idioma português. Tem mais ou menos um pouco mais de 10 anos, a primeira vez que eu li a versão impressa desse documento, foi uma publicação que ocorreu só em 1944 e 45, em Portugal. Eu já havia, né, visto algumas referências a esse documento nessa altura, né, então 2010, 2009, por aí, e, no entanto, referências que eu achava que eram um tanto superficiais, digamos assim, em relação à leitura da obra. E quando eu li, a gente não tinha nenhuma informação, não havia nenhuma informação disponível sobre o autor dessa obra, que é o Antônio da Costa Peixoto. Apenas ele refere no próprio documento que ele era natural de uma localidade do norte de Portugal, mais nada. A maioria dos documentos sobre as questões linguísticas relacionadas tanto à escravização de africanos, como também ao processo de colonização, né, ao processo de domínio sobre os povos ameríndios, foram produzidos por padres, geralmente jesuítas ou capuchinhos, que já tinham toda uma formação, um treino específico para lidar com as questões linguísticas. E quando eu li o documento pela primeira vez, sem ter nenhuma informação sobre o seu autor, para mim ficou muito claro que não se tratava de um padre e que se tratava de um documento que dizia coisas, digamos assim, que os padres não diriam. E que tratava da escravidão de uma forma, de certa forma, rara na documentação, nos registros históricos, porque é um documento que fala muito explicitamente da violência da escravidão, mas que, de certa forma, trata dessa violência não só da perspectiva senhorial. As análises, em geral, né, mais anteriores, digamos assim, dessa obra, enfatizam que essa obra serviria a um domínio senhorial, que é algo que seria totalmente pertinente quando se consideram os registros, né, o domínio linguístico construído pelos jesuítas e pelos capuchinhos, que buscavam uma doutrinação dos africanos e ameríndios também, e que, portanto, né, carregavam ali todo um projeto cultural de transformação, né, e de domínio mesmo desses povos visados, digamos assim, né? E aquilo me intrigou bastante, né? E, enfim, com o passar, né, do tempo e do acúmulo de pesquisas, é uma pesquisa que conta muito com a historiografia sobre a área mineradora, sobre Minas Gerais, que é uma historiografia muito boa, muito consistente. Um processo também de formação desse conhecimento, dessa pesquisa, que corre muito paralelo ao avanço dos estudos sobre povos africanos no Brasil, né? Eu acho que a historiografia faz um movimento muito claro a partir, sobretudo, de 2003, com a lei que institui, né, a obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura brasileira em todos os níveis. E isso gerou teve um impacto muito grande, né, nos ambientes de universitários, de escola também, no sentido de aprofundar, né, de entender melhor quem foram esses africanos, e que processos, né, que violências eles sofreram, do ponto de vista também, né, dessas culturas africanas, dessas memórias, dessas origens africanas. Dito isso, né, eu retomo, né, a leitura e a transcrição desse manuscrito, né? O manuscrito é importante porque nem tudo apareceu na publicação impressa do século XX, né? Inclusive foi uma publicação que foi censurada, dados esses conteúdos de ordem tanto da explicitação da violência da escravidão, conteúdos de ordem sexual também, que aparecem no documento. Então, nesse contexto, né, eu fui partir para uma nova transcrição do documento e para um trabalho que é um trabalho muito lento,
Aliás, eu conto muito com os bolsistas de iniciação científica para me ajudar nessa entrada, né, em um documento que ele tem uma opacidade, né? Ele é um documento difícil, porque ele é estruturado, né, é uma espécie de vocabulário, digamos assim. Ele é estruturado com entradas em língua mina, né, que são tem uma organização do ponto de vista mais associativo e conceitual, semântico, né, não é em ordem alfabética. Além dessas entradas que consistem em itens, né, em palavras, é um documento que tem também pequenas frases e alguns diálogos. E eu fui mas eu gosto, né, de chamar também o documento com o termo que o próprio Antônio da Costa Peixoto usou, que é tradução, né? Está no título, né, obra nova traduzida ao nosso idioma português, e ele, a determinada autora, fala numa tradução. Pensar essa tradução, então, né? Daí o título do meu artigo, Tradução Mina para a Terra do Branco. Há um pesquisador da área de antropologia e educação chamado Fernando Araújo, que descobriu, que teve esse grande presente para a historiografia, que descobriu quem foi o Antônio da Costa Peixoto, que foi um escrivão e juiz da vintena, e batia muito, né, essa informação com a intuição que eu tinha de que ele não tinha uma formação específica e não era um religioso. E comecei a buscar, não é? Quer dizer, aliás, o Fernando Araújo ele fala uma coisa muito interessante também sobre a sociabilidade do Antônio da Costa Peixoto, porque ele foi denunciado pelos moradores. Eu esqueci de dizer que o documento foi produzido na região mineradora, né? Falei só indiretamente. Mas que o Antônio da Costa Peixoto ele foi denunciado por uma disputa pelo emprego público que ele tinha, né? Como escrivão da vintena. E nessa denúncia se afirmava que ele vivia bebendo cachaça nas tabernas com as negras e os negros. Esse elemento é muito importante, né, para saber do que ele conseguiu colocar nesse registro, né? E, a partir daí, uma outra referência que foi muito importante foi a de um ensaísta, um linguista, enfim, um polímata, de certa forma, chamado do Benin, do Benin, chamado Olabi Iai, que ele fala que esse tipo de vocabulário, dicionários, gramáticas sobre línguas africanas e também sobre as demais línguas, né, do globo, geralmente contam com uma certa coautoria anônima para a sua produção, né? Que esses povos alvo eles se impunham de alguma forma, né, a esses, em geral, europeus que buscavam construir um conhecimento sobre as suas línguas, que eles se impunham ali. E essa dica eu acho muito interessante, né? Então eu lido com o documento tentando mostrar o seguinte: existe esse autor, que é esse escrivão que domina a escrita, não é? Que é um juiz da vintena, que de alguma forma ele é um agente da ordem colonial também, mas, por outro lado, que há coautores, né? Coautores e coautoras, né? Eu friso bastante a questão das mulheres, a expressão feminina no documento, que seriam coautores e que deixaram suas marcas nesse documento. É nesse sentido que eu venho trabalhando, né? Inclusive já avancei para algumas outras áreas temáticas e de campo semântico do documento. Mas nesse capítulo, exatamente, né, eu busquei trabalhar com uma noção que eu acho que é muito interessante quando a gente busca essa perspectiva africana da escravização e da colonização, que foi a noção de branco, né? Então, o Christian, ele me ajudou muito no seminário, né, porque eu não sei falar, eu não sou falante de nenhuma língua guibê, né, o que eu conheço é só o que o Peixoto me ensinou, né, mas ele tem ali, né, que seria Iavô, enfim, lá escrito no português arcaico do século XVIII, esse termo branco, ele aparece de forma muito significativa no documento, né? Ele aparece, por exemplo, num diálogo muito tenso, que representa
quase que uma cena entre escravos, enfim, pessoas que poderiam estar na situação de estarem fugindo, né, ou seja, escravizados que poderiam ser quilombolas ou canhambolas, como era mais usual nesse período, e um suposto capitão do mato, do outro lado, né? E nesse diálogo, é um diálogo muito forte, a certa altura, há uma frase assim: os canhambolas não têm amigos brancos, né? Outra ocorrência é que é muito interessante que havia uma palavra para mulher branca, que seria Yavosi, esse si seria o indicativo do feminino, né? Yavosi é traduzido como a senhora branca. Só que existe um outro termo para mulher, que é nhono. Então, a gente percebe aí toda uma hierarquização, né, uma segmentação muito rígida da sociedade escravista que diferencia a senhora branca da mulher, né? O sentido de mulher é mais amplo, né? Mais, digamos, mulher mesmo, né? E a outra, né, é a senhora branca. Algo muito similar acontece também para menino, né? Menino branco e avô, o mesmo termo avô e avô bi, no caso, ovi, né? O vi seria filho ou menino. E tem, assim, dentre outros exemplos, né, que eu poderia dar, mas para deixar também o suspense para que vocês leiam o nosso livro, né, é relativo à tradução da ideia de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nesse ponto eu acho que é muito pregnante essa coautoria africana e essa perspectiva africana, porque Nosso Senhor Jesus Cristo foi traduzido na língua mina, né? O correspondente, né, na língua mina aparece como Iavô Vodun, ou seja, o Vodun dos brancos, né? Vodun é o termo, né, que é amplamente conhecido na diáspora, não é? Remete às divindades, o Moacir falou disso, né? Então, é como se esse africano estivesse dizendo: esse nosso Senhor Jesus Cristo é o Vodun dos brancos, né? É o Deus dos brancos, e não é o nosso, né? E essa ideia básica, né, que eu tento explorar no artigo, né, que eu exploro no artigo, a partir de algumas, enfim, haveria outros exemplos também, né, e que eu tenho desenvolvido também com os bolsistas, né, por exemplo, toda a questão comercial, do comércio, como os termos aparecem, né, nessa língua mina e como a gente busca recuperar seu sentido, e não só linguístico, não é só uma recorrência linguística, mas é muito também a antropologia, a etnografia dos povos guibé, né? Como esses sentidos culturais foram reconstruídos, ressignificados e estavam, né, de alguma forma presentes, e é o que eu acho que a gente, nesse documento, pode buscar decifrar com essa aposta teórica. É isso. Obrigada. Obrigada, Ivana. Muito bom também. Agora eu vou convidar todos para voltarem. A gente já tem algumas perguntas aqui, né, no chat. Eu vou fazer, acho que uma primeira rodada, né? Acho que tem já umas 4 ou 5 perguntas e uma que eu também queria fazer, mas de repente, então, eu posso fazer as que estão aqui no chat e depois a gente abre mais uma vez e faço a minha. Então, a primeira pergunta é do Cândido, e aqui no chat tem toda uma clamando para que no próximo evento o Cândido participe, né? Porque ele também pesquisa a temática e a gente tinha de que ele viesse, ele estava em Portugal, enfim. Mas então o Cândido pergunta para o Carlos: como se dava a relação entre língua geral, o comércio internacional e a escravidão dos minas no Brasil? Se puder, gostaria que desenvolvesse um pouco mais essa ideia. A próxima pergunta é da Ivana, também para o Carlos, que queria saber como é que você esteve no Benin, né, pesquisando, e como é que foi essa experiência, né, essa viagem
foi importante para o seu trabalho como historiador. Aí talvez eu coloque aqui, então, a minha, viu? Para o Christian, né? O Christian já falou um pouco na apresentação dele como foi perceber, né, o que os brasileiros pensavam dos Minas e como isso foi importante para ele, né, fazer essa pesquisa para o continente africano. E aí a minha pergunta é você falar um pouco também, como Carlos, sobre essa sua experiência no Brasil, de que forma isso foi importante para você repensar os Minas. E a gente tem falado muito, né, essa é uma questão importante no livro, de pensar a polissemia do termo Mina, né, os diferentes significados, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco dos significados do termo Mina no continente africano, né? Tanto no período, né, mais do que a gente está falando mais aqui, século XIX e XVIII, enfim, mas até atualmente, assim, o que significa Mina nessa região do Golfo do Benin, né? Não só pensando no Benin, mas na Nigéria, Togo, enfim. O Aldair Rodrigues, né, fala que a mesa está muito interessante. Eu queria perguntar ao Moacir se o fato de alguém falar a língua geral da Mina impactava o processo de construção e reconstrução das relações de parentesco. E aí, mais uma pergunta para o Moacir, da Ivana. Se essas religiosidades africanas apareceram também na documentação mineira que você usou, e se apareceram indícios sobre o culto aos vudus. Eu tenho aqui uma pergunta mais para a Ivana. Vocês acham que a gente faz essa primeira rodada e volta? Como é que já... Eu posso fazer, então, também para a Ivana, e acho que então já fica. O Aldair também pergunta para a Ivana se ela pensa em publicar uma nova edição crítica, comentava, da língua geral da Mina, considerando os elementos novos que a sua pesquisa tem trazido. E eu também queria fazer uma pergunta para a Ivana, pensando, né, que ela fala, e eu acho que essa é uma parte muito interessante de pensar que essa língua geral da Mina é uma construção coletiva, né, que ele também constrói com os próprios africanos. Então, tem a parte muito interessante que tem toda a relação com o trabalho, os termos que ele usa, tem a ver, então, com essa relação cotidiana desses africanos em Minas Gerais. Então, eu queria que falasse um pouco mais disso, sim. Então, é isso. Eu acho que ainda tem mais uma questão do Cândido, mas aí a gente pode falar depois. É isso, gente. Acho que podemos começar na ordem, né? Pode ser na ordem das apresentações. Então, posso começar? Pode. Pronto. Obrigado pelas questões, pelas perguntas. Obrigado, Cândido. Cândido é um dos nossos especialistas no tráfico com a Costa da Mina. Está terminando um doutorado agora e continua trabalhando nessas articulações entre os homens de negócio da Bahia e o comércio do lado africano, dessa região, né, do Golfo do Benin. Então, fico agradecido pela pergunta. Além de ser um grande amigo nosso, de todo mundo, e Cândido que eu conheço desde o final da graduação na iniciação científica. Sobre essa questão de língua, tráfico e escravidão africana, como eu tinha dito durante a apresentação, eu tinha mais ou menos, era uma coisa meio de intuição de que a gente precisava explicar melhor essa coisa dos estereótipos, né? Porque um era preferido numa localidade, outro no outro. Só que naquele momento, obviamente, ainda não tinha uma bibliografia tão disponível como a gente tem hoje à nossa disposição para poder investir um pouco mais nesse contexto africano, que essa, aliás, é uma outra característica desses estudos mais recentes sobre etnicidade e na nossa obra coletiva, né? O livro que Juliana, Ivana e Aldair organizaram, que é esse mergulho profundo no continente africano. A gente fala da diáspora mina, mas sempre nessa perspectiva de olhar essas relações entre as duas margens, nessa perspectiva afro-atlântica. Então, eu intuía que a gente precisava investigar um pouco mais essa questão das preferências. O que eu fui descobrindo ao longo do doutorado, na verdade, é que essas preferências elas estavam ligadas fundamentalmente a uma espécie do que Alencar chamou de cultura ladina. O que é a cultura ladina nos termos do Alencar? Os que chegavam anteriormente determinavam, em alguma medida, a chegada dos que vinham depois. Em outras palavras, não fazia sentido do ponto de vista de um senhor escravista, e a gente também precisa compreender o tráfico a partir dessa dimensão, né, dos agentes envolvidos no comércio, você ter um grupo de cativos, uma escravaria etnicamente concentrada, com gente do Golfo do Benin, e você começar a importar gente que vinha de Moçambique, por conta de todo o processo da socialização desses africanos. Quem é que ia ensinar essas pessoas o português? Ele ia aprender o português como? Se não tinha ninguém
que estava já estabelecido que falasse a mesma língua dessa pessoa recém-chegada de Moçambique. E o Alencastre aponta isso, inclusive dando uns exemplos muito interessantes, né, falando de um grupo étnico chamado Khoisan, Khoi, que falam como de estalos, e essas pessoas não entraram no circuito do tráfico porque ninguém entendia essa língua, né, um grupo, como o Alencastre chama, pré-banto. Então ninguém conseguia, e por conta disso, por conta dessa dimensão linguística, desse grupo específico, eles não entraram no circuito do tráfico. O que eu fiz foi aplicar essa análise do Alencastre e pensar, será que é possível identificar isso para a questão dos Minas? E aí eu comecei a encontrar essa documentação do lado de lá, dizendo, a gente quer gente desses grupos, desses grupos. O que é que esses grupos têm em comum? São grupos dessa chamada área B, em primeiro lugar, e depois, aí eu não tive mais dúvida, então eu falei, tem uma dimensão aí que é étnico e provavelmente linguística. Aí quando eu vi eles falando dos conflitos entre o Daomé e os grupos políticos vizinhos, eles falavam, mas esses aqui, essas guerras estão atrapalhando o fornecimento de cativos que são língua geral. Aí eu não tinha mais como duvidar, eu falei, tem uma dimensão específica disso. E aí os outros documentos também falavam que não, porque os portugueses preferem esses grupos aqui falantes de língua geral. Como Desel, que foi governador do Forte Inglês, quer dizer, era gente que era testemunha ocular, que participava ali no negócio do tráfico, europeus, e que davam esse relato. Isso aí foi muito importante para formular essa hipótese. Então, é dessa maneira que a linguagem, a etnicidade e o tráfico e a escravidão se conectam nessa dispersão Minas B pelas Américas. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu vou ser mais breve, a pergunta de Ivana. Obrigado, Ivana. Foi muito importante visitar o Benin. Estou aqui com o Christian, né? Estou falando também aqui para uma pessoa que conhece a história da região. E era muito importante para mim, como historiador, investindo numa perspectiva africanista, saber do lugar sobre o qual eu estava falando. Aí eu via os caras falando das regiões, dos reinos, das cidades, da geografia, das lagoas. E uma coisa é você estudar sobre isso e olhar os mapas sobre isso, os mapas contemporâneos e os mapas de época. A outra é você estar no lugar e começar a identificar e compreender quais eram as dificuldades, quais eram os desafios, como eram as distâncias. Então, isso foi muito importante. E para mim, que estava investindo naquela época em pensar essa questão da linguística, também foi muito rico essa oportunidade de ver essa multiplicidade de línguas diferentes. Inclusive, só para fechar, tem um caso interessante, quando eu estava no aeroporto para voltar para o Brasil, uma pessoa que trabalhava comigo como intérprete, a Martine de Souza, ouviu uma pessoa falando mina, e era um europeu, e ela ficou olhando para ele assim, e eu perguntei, o que foi, Martine? Ela, não, porque não é todo mundo que sabe mina, não. Ela estava falando da língua mina. Ela falou, e esse cara fala mina muito bem. Quer dizer, eu fui aprendendo, inclusive, dessas dimensões da linguística, né? A Martine falava várias línguas do grupo, ela falava Yorubá, mas também falava Fon, falava Mari, B, etc. E ela estava espantada. Quer dizer, eu comecei a ter acesso a outras informações também, uma espécie de etnografia não planejada, que foram muito importantes na produção do trabalho. É isso. Obrigado. Christian, acho que você pode responder. Christian, tá ouvindo? Você pode falar? As questões. Uma questão para mim? Eu tinha feito 2 questões, não sei se você recorda. Pode repetir, por favor? Tá bom. Era um pouco nesse sentido que o Carlos falou, né? A Ivana tinha perguntado ao Carlos a importância de ter ido para o Benin para pensar a discussão dos Minas, da própria relação, enfim. E aí eu faço a pergunta para você, pensando na importância de ter vindo ao Brasil, de ter contato com essa discussão, né, na historiografia brasileira sobre os Minas, enfim. E também, já que a gente está falando muito sobre a polissemia do termo mina, dos significados do ser mina, o que significa os significados do ser mina no Golfo do Benin, né, na região da costa
antiga região da Costa da Mina, tanto pensando em outros períodos anteriores como hoje, assim, o que extermina nessa região? Existem grupos, a língua, enfim, falar um pouco mais sobre isso. Agora entendi a pergunta, Juliana, perdão. Para mim foi muito importante ir para o Brasil porque hum, por muchas cosas, ¿no? Muchas cosas fue importante ir a Brasil, porque primero uno se da cuenta de que la historia africana, por ejemplo, es mucho más allá de la historia, pues, del continente. La historia africana salió y dio forma a nuevas historias, a nuevos contextos, a nuevas culturas, ¿no? Se mezcló con otras, es como una prolongación un poco Brasil. Es en una forma una prolongación de una historia. Y esta historia muchas veces es presentada como una historia oscura, una historia pues muy negativa, pero desde esta historia difícil, ¿no? Algunos países como Brasil consiguieron, ¿no? Sacar, ¿no? Como aportaciones importantes de estos pueblos que llegaron a Brasil. Y para mí fue realmente increíble encontrarme en Brasil y ver que, por ejemplo, a nivel de los alimentos, a nivel de los vestidos, a nivel incluso del acento, porque a gente chama em português sotaque é isso, não? O sotaque também, quando eu ouvi a gente falar em Brasil, falei, mas Brasil tiene una influencia muy fuerte africana. Y eso, como en el siglo en el que estamos, ¿no? Eso es lo que decía en mi presentación. Estamos en un siglo de reivindicaciones decoloniales, de reivindicaciones sobre la historia y la importancia de la cultura africana en el mundo, porque esa historia fue negada mucho tiempo. Estamos intentando valorizar esta cultura. Es importante para un africano, es para todos los africanos, y yo creo que para todos, incluso seamos africanos o no, porque lo que al final queremos es que la historia o la lingüística, no todas estas ciencias que nosotros estudiamos, queremos que se acerquen cuanto más a la verdad. Queremos que, no una verdad historiográfica y lingüística, unos hechos objetivos, es lo que queremos realmente. Entonces es importante para cualquier investigador, para cualquier persona que sea un poco más curiosa, ir a descubrir, por ejemplo, lo que esta prolongación pues, puede ser de una parte de la cultura africana. Entonces es muy importante. Pero también es importante porque pues los minas en general, ¿no? La parte de la población que se llama mina es una parte bien pequeña, ¿no? de la costa africana en general, ¿no? Y entonces saber que hay mucha gente que en otros continentes, en otros países se interesan por esta cultura mina, pues es como una locura, es algo como, pues, es súper impresionante ver que hay otra gente que se interesa por esta cultura y que esta cultura tuvo influencia e importancia pues, en otros lugares. Es muy interesante. Y también fue muy interesante ir a Brasil y descubrir que pues había muchos investigadores. Hablé con todos, hablé con la profesora Ivana, hablé con Carlos, hablé con Moacir, hablé con Aldair, con Juliana, sobre temas diversos, ¿no? Pero muy interesantes, cada uno en su orientación sobre temas diversos, pero muy interesantes. Entonces significa que hay unas ganas, hay una voluntad, ¿no? de sacar adelante la historia de este pueblo. Entonces es muy interesante y muy importante en este sentido. Y también, por ejemplo, para mí fue en este coloquio que descubrí el manuscrito del que habló la profesora Ivana, y para mí fue una maravilla porque permite, las lenguas africanas no fueron escritas muy temprano, entonces permite ver como una evolución de las lenguas. A mí me interesan mucho las cuestiones lingüísticas, permite ver una evolución de cómo era la lengua hace 2-3 siglos, y se nota que pues había una construcción gramática, una construcción sintáxica bien establecida, que ¿no? Por ejemplo, al contrario de lo que nos quisieron enseñar, son lenguas bien establecidas, bien construidas desde hace muchos siglos. Entonces, estos documentos y estos eventos permiten justamente acercarnos a la verdad historiográfica
y lingüística de lo que realmente son las lenguas entre otras africanas. Muchísimas gracias por participar en esta aventura. Colegas, son todos estupendos, realmente. Obrigada, Christian. Acho que pode ser Moacir. Acho que nós temos duas questões aqui dos colegas, né, pelas questões, sobre a questão das línguas, né, como um indivíduo que teria, né, dentro desse, o que nós poderíamos falar desse complexo mina, né, linguístico, né, de diversidade de línguas, ao mesmo tempo de proximidades, de possibilidade de intercâmbio entre eles. Um bom exemplo, por exemplo, Aldair, é o caso justamente desse grupo, ascoranos, né? Se a gente relatar essa região litorânea do Golfo do Benin, e se a gente cita, por exemplo, os autores sobre, por exemplo, o Idai e o Porto, e Savi, a capital do Idai, nós temos ali uma sociedade cosmopolita, que recebe indivíduos de diversas partes da África, governantes, comerciantes, que vão ali, né, vender produtos diversos, vender gente. Então, você tem ali um verão que, além desses povos diversos, tanto da área urbana, dos territórios urbanos, ou a própria cidade do Benin, né? ou então o próprio outras áreas desse território urbano, ou vamos para o oeste, né? para outras áreas de Pequeno Popô e Gran Popô, e mesmo em diversos espaços desses territórios africanos, além desses territórios, desses indivíduos que estão se conectando, e há muitas, né, não apenas lá, mas anteriormente, principalmente com Aladá, que era o grande centro dessa região, né, era um grande centro cosmopolita nessa região. Nós não podemos esquecer que nós estamos ali também de diversas europeias, de diversos europeus, holandeses, franceses, né, portugueses e de outras nações que passam por ali também. Então, nós temos, imagina um caldeirão linguístico, cultural, fantástico, né? E americanos, né? Vários aí, principalmente da Bahia, do Rio, de Pernambuco e de outras partes, né, da América, que estão também, né, fazendo contato nessa localidade pequena, mas extremamente cosmopolita, que era esses territórios do reino litorâneo de Uidá. Então, se você imagina esses indivíduos aqui, por exemplo, na América Portuguesa, particularmente em Minas Gerais, né, nessas pesquisas que nós estamos realizando, você também, o que eu acho que é interessante, e eu observo, por exemplo, isso no batismo, vários também chamados apenas estão batizando outros minas, né? O famoso pároco Pedro Leão de Sá, né? Ele deixa registros tão singulares, né, tão especiais, embora curtos, mas especiais, e diz, por exemplo, em uma ata de um batismo, vamos dizer assim, coletivo de africanos, mas ele individualiza o nome ele diz o nome de cada indivíduo africano batizado e diz o seguinte: todos são minas e de língua geral. Imaginem vocês, então, vem dessa região cosmopolita, ou um aladano que morava na capital, né, do estado, reino de Aladá, ele provavelmente conseguia entender os savalus, os cobus, os corás, provavelmente que vinham dessa região de Pequeno Popô, ou do entorno de São Jorge de Almina. Então, nós temos possibilidades ali de encontros e de aproximações. Vejam vocês como a língua é tão importante, né? E embora nós tenhamos dificuldades de entender, de estudar esses processos, mas eles são fundamentais. A Ivana me pergunta também, e agradeço muito por essa pergunta, que me dá a oportunidade de falar justamente sobre as experiências, alguns que nós encontramos em Minas Gerais. Nós encontramos ali vestígios, e vestígios importantes, né? Eu trabalhei 2 importantes vestígios, um deles de uma africana, e aí eu segui essa trajetória dessa africana, num povoado pertencente à Vila Rica de Ouro Preto, em que ela é denunciada em Inquisição pelos homens, né, locais, né, pelos mineradores da localidade. Ela já estava liberta, já tinha passado da escravidão para a liberdade, era uma oficial de padeira nesse arraial pertencente à Vila Rica,
Então, era uma africana senhora de sua casa, né, no Arraial de Itabira do Campo, e nesse documento ela é dita como a chefe de todas as feiticeiras desse povoado. E mais, né, que ela estaria em volta de madeira, né, em noites brancas, e se passa vários momentos que ela teria atacado pessoas com seus, né, supostos, né, com suas artes mágicas, poderíamos chamar assim. Mas quando a gente olha uma outra documentação das Irmandades Católicas, quem era Ângela Maria Gomes? Era a rainha da Irmandade do Rosário dessa povoação. E foi 2 vezes ou mais, né, ocupou postos de comando e de liderança. Era uma líder, né, uma líder africana religiosa, né? Então, olha como o exemplo dela, associado ao Acotundá, descoberto por Luiz, né, desvendado esse trabalho belíssimo sobre o Acotundá, que era também um culto vodum de indivíduos que se estavam lá no interior, mais ao norte dessa região mineira, no Arraial de Paracatu, como também vindos da terra de Courá. Então, também eram couranos. E aí usei esses dois né, trabalhos, essas 2 documentações, para entender esse trânsito dos muito sofisticado, o vodum e o catolicismo aqui, no lado, na América Portuguesa, né? E aí, novamente, a gente volta para a língua, volta para esse espaço que eles viviam lá no Golfo do Benin, extremamente cosmopolita, a diversos povos europeus, africanos de várias áreas, né, de Savalu, de Aladar, de Agolim-Cové, e de outras áreas, de Grande Popô, de Pequeno Popô, de Agoé, de vários outros espaços de Porto Novo. E aí, nesse processo, eu consigo entender, né, essa circulação tão sofisticada, se a gente puder assim, desses indivíduos voduns e católicos. E aqui vão circular nesses 2 eixos, né, de uma forma muito intensa e muito destacada, como já anteriormente já tinha enfatizado Fernanda Pinheiro nos Confrades do Rosário, que também analisou esses corás dentro de uma irmandade, a Irmandade do Rosário dos Pretos de Mariana, e que depois eu analisei junto com a Irmandade de Vila Rica, entendendo como uma herança africana ressignificada na América, a força da religião vodum para esses povos africanos aqui, e ela era tão importante, tão impactante na vida do universo religioso desses corás, provavelmente foi também do Savalu, de outros grupos, né? E que ela aparece, então, nessa inserção tão destacada deles nas Irmandades Católicas que eu analisei. E eu acho que é isso, né? Só que enfatizar uma questão que sempre me perguntam, eu acho muito interessante essa pergunta, mas me pergunta sobre essa discussão, mas era um reino traficante? Sim, nós sabemos, né, que vários desses pequenos estados, né, eles vão dar o Daomé, o famoso, né, reino do Daomé, que se tornou uma força emergente no interior da África, cativando indivíduos, né, fazendo guerras, produzindo, né, cativeiro, né, de outros grupos, de outros povos. Quando a gente lembra, e muito rapidamente, acho que nós estamos, né, a maior parte são também estudiosos, né, que estão aqui nessa noite, além do público em geral, é interessante quando nós falamos da África, né, e eu acho que isso é um papel interessante quando nossa pesquisa entre América Portuguesa e o continente africano. Nós não estamos falando apenas de um estado, os africanos dentro de apenas de um estado. Nós estamos falando de vários estados, de sociedades complexas, de séculos, algumas séculos, né? Estados, de instituições políticas muito fortes, né? Então, é interessante, nós falamos da Europa e podemos lembrar a Guerra dos 100 anos, né? E outros conflitos, por exemplo, entre França e Inglaterra, entre Portugal e França. E quando nós falamos, é interessante quando vem essa questão, quando falamos da África, as pessoas imaginam que estamos falando apenas do africano, né, essencializado. Não, nós estamos falando de estados, de estruturas políticas, e aí havia também, como em outras partes do mundo, né, escravidão, existia, né, a guerra, né, para produzir cativos, o comércio produzia indivíduos também que foram vendidos ao tráfico, mas mesmo com todas essas questões que nós sabemos, né,
não podemos esquecer que a escravidão nas Américas, e isso está lá no vocabulário da língua geral de Minas, que é um trecho que o Antônio Peixoto, muito bem, né, Ivana? Ele destacou essa fala desses africanos, que ele diz o seguinte: na terra de preto há muita guerra. Naquele momento ele vivia, o litoral do Golfo do Benin, na costa da Mina, era muito tenso, já de séculos, né? Mas naquele momento, por causa do tráfico, era um momento muito terrível, né? Mas ele diz que na Terra de Branco, em Minas Gerais, nesse boom da mineração, né, que os brancos castigavam muito os seus escravos. Será que eles estão nos questionando, os africanos, né, que foram ouvidos pelo Antônio Peixoto no seu vocabulário, será que ele não está nos questionando sobre isso? Haveria formas diferentes, como nós sabemos que houve, da escravidão no solo africano? Eram distintas das formas encontradas na América Portuguesa? É uma questão que eu deixo a vocês, que eu acho que é interessante a gente sempre refletir. Tá bom? Obrigado. Vou eu, então? Vai, Ivana, se você quiser. Eu até vi no chat do YouTube a pergunta do Cândido sobre os painéis da Marisa de Ouro Preto, né, que foram descobertos. Eu acho que essa fica, então, a pergunta final, né? Também já está chegando perto, aí eu não sei se vai dar tempo de outra rodada, né? Mas tem um tempo já que eu vi essa live em que a Marisa discute essas hipóteses para entender esses desenhos, se bem me lembro, né? No que foi encontrado numa casa que hoje é um restaurante em Ouro Preto, que são muito interessantes mesmo. Pelo que eu lembro, a hipótese dela é que seria um pouco posterior o período e não teria, portanto, tanto a ver com esse momento da primeira metade do século XVIII, em que a população escravizada de origem Guibé, Mina Guibé, né, foi tão intensa e foi tão forte. É claro que isso não impede, né, possíveis relações, mas infelizmente eu não poderia agora nesse momento responder melhor. Mas bom, né? A gente sempre, Marisa Soares é uma autora do livro também, né? Uma autora fundamental para a gente que está tentando justamente construir aí essa rede sobre essa questão da qual o livro trata, né? Eu acho, assim, o Cristiano, né, me perguntou aqui sobre a questão do que eu pretenderia fazer, assim, novos estudos sobre a obra, assim, eu acho que a primeira... Eu tenho trabalhado com algumas... tentando ir além, né, dessas determinadas representações que aparecem na obra para compreender o seu sentido cultural a partir, né, desse lado, né, endógeno que você coloca tão bem no seu texto, no seu trabalho, né, do qual a gente precisa também. Então, por exemplo, tem um trecho do documento que é muito interessante, em que ele usa a tradução do termo, em português ele coloca amigo ou amiga, mas na língua mina seria marido e esposa, assu e assi. E o jogo que o Peixoto faz é muito interessante, porque ele traduziu, então, marido por amigo, né, ou esposa por amiga, porque nas Minas Gerais os casamentos não eram formais, né, havia poucos casamentos formalizados na igreja, mas ele tinha que buscar uma palavra que o contexto não é de uma relação simplesmente, digamos assim, de um namoro rápido, é um contexto que sugere um relacionamento um pouco mais estável, de alguma forma, assim, porque é uma pergunta, seria teoricamente, não é, uma mulher dizendo, não, você já tem sua amiga, aí ele fala, não, eu já a larguei, enfim, é quase como se fosse, eu quero casar com você. Mas se o Peixoto traduzisse por marido ou esposa, não seria correspondente para aquele contexto da mineração em que haveria muito mais relações informais e, portanto, ele usa esse termo, né, do que a gente usa em português, o amigado, tá amigado, né, tá com o fulano e tal, que não é uma relação, que pode ser sugerir uma relação um pouco mais estável.
E isso é muito interessante porque a gente vê a consistência, né? Eu pego assim essa ideia de que tudo que está dos dois lados da tradução tem que ter uma consistência intrínseca, sabe? Tem que fazer sentido para o falante de Minas e tem que fazer sentido para o falante de português também. E aí eu procuro trabalhar um pouco nessa direção, né? É curioso que é difícil ter os elementos, mesmo acessar, né, a antropologia, estudos mais de vida cotidiana da chamada, então chamada Costa da Mina, né? É um pouco difícil daqui do Brasil, Cristian. Eu gostaria de ter muito mais acesso a trabalhos desse tipo, que superassem, não é, aquela historiografia que é mais disponível, que fala dos reinos, né, que fala do, enfim, eu queria chegar mais nessa vida comum, né? Então tem, por exemplo, o trabalho do Herskovits, que é muito interessante, mas é também, enfim, um trabalho já antigo, né? Mas seria nessa direção que eu procuro aprofundar. Agora, o que eu quero mesmo, de verdade, é aprender a falar uma das línguas guibé, né? Aprender a me apropriar melhor para poder fazer esse estudo, né? Talvez aprender o Fon ou o Gun, não sei. Aí conto com a sua colaboração para isso, né? E fiz a pergunta para o Carlos porque eu acho que seria fundamental para mim. Eu nunca fui ao Benin, né? E eu acho que isso seria fundamental. Eu acho que isso é muito importante, ter uma experiência ali, mesmo que não seja de uma pesquisa não é pesquisa em documento, é uma vivência mesmo, né? É uma noção dessas distâncias, da paisagem, né? Do cheiro do lugar, até mesmo isso, né? E eu me sinto muito desconfortável quando eu vou escrever sobre, digamos, a Costa da Mina. Quando eu escrevo sobre Minas Gerais, é mais ok, é bom, né? Mas quando eu vou escrever sobre a Costa da Mina, eu sinto muita dificuldade, no sentido de me sinto muito num gabinete, assim, né? A pergunta sobre a edição crítica seria interessantíssima, eu adoraria, mas tem dois linguistas fazendo, né? Eu esqueci de comentar isso, a Cristina Marthäuser e o Henrique Moura. Eles são ligados à Universidade de Bamberg, na Alemanha, e não só eles estão fazendo uma edição crítica, como também fazendo uma tradução para o inglês. Então, teria acesso também a um universo maior para conhecer a obra do Peixoto, porque eles querem traduzir para o inglês também. E tem, na verdade, eu fui um pouco injusta quando eu fiz aquele comentário inicial sobre a historiografia, né? Porque claro que tem muitos trabalhos interessantíssimos sobre a obra nova, né? Não só da historiografia, melhor dizendo, da fortuna crítica da obra nova, né? Então tem o trabalho da Ieda Pessoa de Castro, que é decisivo, né? De 2002, e tem recente uma tese na USP muito interessante do Wellington Silva, em que ele faz uma análise linguística da obra nova, né? E procura entender como essa língua se reconfigurou na diáspora, né? Contando aí com a questão da relativa compreensão, mas nem tanto, que o Cristian deixou tão claro para a gente, né? É uma contribuição muito importante essa, para a gente sair daquele nível genérico, né? Que o Capô colocou, todo mundo se entende. Não foi bem assim, né? Mas com os estudos, principalmente aí, tanto do Carlos, como também de todos esses estudos que vão descendo ali na finura, né, dos registros da documentação, principalmente de Minas Gerais, mas também da Bahia, né, o Nicolau Pares, o próprio trabalho do Carlos, em que vai trazendo todos esses diferentes etnônimos que a gente poderia classificar na ideia de mina, né? Tudo isso vai alimentando a gente para um aprofundamento mais rico sobre essa história, né? Gente, o nosso tempo está acabando. A Ju caiu, a gente só tinha que falar da próxima. Você quer aproveitar, então? Eu tô sem o cartaz da próxima, gente. Eu pego aqui. Eu acho que ela caiu, né? A Juliana caiu, o Cristiano também. Ela está entrando. O Cristiano o canal vai ser usado, né? Então,
acho que a gente vai ter que encerrar mesmo, tá bom? Então, a próxima, quer que eu... Não, só isso, sim, segundos. Então, eu acho que a gente está com tempo. Dia 24 de novembro, vai ser a terceira e última live com os autores que vão falar, Júnia Furtado, não é isso? O Marcelo Santos Mateus, o próprio Aldair vai apresentar o seu trabalho, e a Fernanda Pinheiro, que o Moacir citou, né, foi também todos eles contribuições muito valiosas e muito preciosas para a gente. Gente, foi muito boa a mesa. Obrigada, foi muito bom mesmo. Acho que a gente vai continuar, né? A gente está querendo fazer o Diáspora Vina 2.